A terceira rodada do Campeonato Brasileiro começou já nesse meio de semana. Ontem tivemos Vitória 1, Flamengo 2. O Flamengo conquista sua primeira vitória no campeonato, curiosamente em cima do Vitória. E vamos falar um pouquinho sobre os próximos jogos que vão acontecer, tá? Primeiramente eu agradeço a presença de todo mundo. Peço para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para ele ficar em alta. Sua inscrição aqui no canal para que ele ganhe cada vez mais relevância dentro da plataforma. Seus palpites para os jogos também, seus comentários para essa rodada. E vamos lá falar um pouquinho sobre a rodada número 3 do Campeonato Brasileiro. Já na tela aí para vocês, né? E uma derrota do Vitória com ali requintes de crueldade, eu diria, porque o Vitória sai perdendo, toma ali os seus 2-0, consegue buscar o 2-1 e teve um pênalti a favor, perdido, desperdiçado pelo Renato Kaiser, né? Então poderia ter conseguido ali um empate. É claro que teria muita bola para rolar ainda. O pênalti foi aos 64, aos 19 do segundo tempo, mas poderia ter buscado pelo menos um empate naquele momento ali. E teria um jogo também dentro de casa ali, né? Que poderia ter buscado um resultado mais satisfatório, mas acaba sendo derrotado aí o time do Vitória, que fica um pouco mais lá embaixo na tabela e perde a sua primeira partida como mandante, tá? Já o Flamengo conquista ali seus primeiros 3 pontos, né, em relação a uma vitória, né, vai a 4 pontos, não fez um bom início de campeonato o Flamengo, é verdade, uma derrota e um empate, mas agora consegue se recuperar. E hoje nós já teremos aí a partir das 7 horas os demais jogos, né? E amanhã teremos o fechamento da rodada. Manda seus palpites aí, porque hoje já começa com Mirassol e Cruzeiro. E de cara, velho, o Cruzeiro não tá me surpreendendo. É um time que, na verdade, tá me surpreendendo negativamente, né? Um time que eu achei que iria fazer um bom início de campeonato com a chegada do Gerson, com o Tite no comando técnico, mas é um time que vem tropeçando muito, um time que vem deixando muito a desejar, principalmente aqui no Campeonato Brasileiro, onde tem 2 derrotas e um saldo de -5, né? Tomou 4 da equipe do Botafogo, um apavoro. Não que o Botafogo seja um time ruim, mas foi para mim surpreendente o Cruzeiro ter tomado essa goleada do Botafogo, né? E nesse jogo agora eu acho que o Mirassol ele é favorito, tá, para esse duelo. Lembrem que no passado também o Mirassol fez uma grande campanha dentro de casa, foi um dos melhores mandantes ali. E acho que nesse jogo aí o Mirassol deve levar a melhor. Acho que o Cruzeiro tem todo o potencial de melhorar ao longo da temporada, mas nesse momento o Cruzeiro não tá bem, tá? Temos hoje também Chapecoense e Coritiba, e o início aí da Chapecoense nesse campeonato acho que vai melhor do que o Coritiba. O Coritiba venceu ali também, inclusive, o próprio Cruzeiro, né, a equipe do Coritiba, então um grande resultado aí também, né, na casa do Cruzeiro, um grande resultado da equipe do Coritiba. Não é uma equipe ruim, mas acho que a Chapecoense, aí jogando como mandante, deve vencer esse jogo de hoje. Aí puramente um palpite, né? Agora o Coritiba é um time que se comportou muito bem contra a equipe do Cruzeiro e é um time que acho que vai surpreender, tá? Nessa temporada. Atlético Mineiro e Remo. O Remo, um time que eu vi os 2 jogos aí do Remo, né? O time, ele até começa bem as suas partidas, mas ao longo do tempo ele vai caindo muito. Aí também alternativas do treinador, né? Escolhas erradas do treinador, talvez até um pouco de cansaço físico ainda dos jogadores, mas é um time que cai muito de rendimento ao longo da partida, né? Começou bem o jogo contra o Vitória, mas ao longo do tempo foi diminuindo e o Vitória conseguiu construir o resultado. No final do jogo controlou a partida. E contra o Mirassol, o próprio Remo abriu 2-0 contra o Mirassol e depois tomou o empate porque exatamente recuou demais, perdeu a referência ofensiva e deu muito campo para o time do Mirassol. Então acho que o Remo, apesar de ter um time que tem jogadores ali interessantes, né, jogadores que têm o costume de disputar a Série A, jogadores que têm o costume de estar participando desse campeonato, então não é um time inexperiente, né? É um time que eu acho que ainda precisa se encontrar, certo? Então, para mim, Atlético Mineiro aqui, favorito. Vasco e Bahia. Velho, eu não lembro de ter visto nenhum jogo do Vasco nessa temporada, certo? Mas, para mim, acho que, pelo potencial que eu vejo das equipes, o Bahia é um time que pode se superiorizar, mesmo jogando ali fora de casa, né? Então, assim, o Bahia é um time que ele me
Às vezes, quando eu imaginava que o Bahia ia bem, ele ia mal. Então, acho que na temporada passada era um time que prometeu mais do que apresentou, sabe? Mas nesse ano eu ainda creio no potencial aí da equipe do Bahia para essa temporada. Então, nesse jogo aqui, para mim, é Bahia. São Paulo e Grêmio. Velho, eu classifiquei o São Paulo como uma equipe que, se não melhorasse, era um dos candidatos ao rebaixamento nesse ano, né? Mas o São Paulo é um time que tem peças individuais que podem ser bem diferentes, bem diferenciais, certo? Tem um time ali, né? Alguns jogadores que são muito bons. O problema do São Paulo é médico, né? O problema do São Paulo é físico. Então, para esse jogo agora, até porque eu não confio tanto no Grêmio, eu acho que o São Paulo tem condições de ganhar esse jogo, tá? Então, nesse jogo de hoje eu vou de São Paulo. Amanhã já teremos aí Atlético Paranaense e Santos. O Atlético Paranaense começou aí com uma vitória apenas, não fez a sua outra partida. O jogo contra o Corinthians foi adiado, certo? O jogo do Atlético Paranaense contra o Corinthians não aconteceu, né? Então, o Atlético estreou, ganhou, né? E agora joga aí contra a equipe do Santos, que também vem tropeçando muito aí na temporada. Então o jogo aí na Arena da Baixada, acho que favoritismo para o Atlético Paranaense. Fluminense e Botafogo, já um clássico aí também, né? Um clássico carioca. Fluminense e Botafogo, cara, eu acho que eu vou de Fluminense. Acho que o Fluminense é um time que se reforçou de maneira inteligente na temporada. É um time que, pra mim, não tá lá na primeira prateleira, mas, assim, cara, de impressões que eu tive nesse início de temporada, eu acho que o Fluminense é um time um pouco melhor do que o Botafogo, tá? Então, pra esse jogo aqui, eu acho que eu dou um leve favoritismo pra equipe do Fluminense. Corinthians e Bragantino. Bragantino estreou muito bem o campeonato, 2 jogos, 2 vitórias, tá ali na liderança, pelo menos provisoriamente, né? Pelo menos nessas 2 rodadas iniciais. E o Corinthians é aquele time, né, velho, que ano passado ganhou a Copa do Brasil, mas eu acho que é um time muito mais de mata-mata, de decisão, do que de pontos corridos, sabe? E é isso, velho. Não sei como o Corinthians vai se apresentar nesse campeonato brasileiro, mas não acho que seja um time que vai brigar lá nas primeiras colocações. Então, nesse jogo aqui, eu acho que eu vou colocar aqui o primeiro empate, porque eu não vejo o Corinthians tão fraco assim, mas jogando dentro de casa tem sua força, né? E o Bragantino, que começou muito bem aí o campeonato, mas que eu tenho que arriscar alguma coisa, né? Então acho que acabam se equiparando aqui. Eu vou colocar o primeiro empate aí dos meus palpites nesse jogo aqui de Corinthians e Bragantino. Internacional e Palmeiras. Eu vou de Palmeiras aqui nesse jogo. Acho que o Palmeiras é mais time do que o Internacional e deve ganhar essa partida amanhã às 9h30. E aí fecha a rodada de número 3 do Campeonato Brasileiro. Esses são os meus palpites, né? Puramente chutes. Aqui a gente não tem um retrato muito grande ainda dos times, a gente não tem muitas conclusões ainda sobre os times, ainda estão se montando, ainda estão se preparando, estamos no meio de fevereiro ainda, né? Se a gente tivesse aquele campeonato brasileiro começando lá para abril, a gente já teria um retrato inicial de temporada para poder ter mais opiniões concretas sobre cada um dos times, mas agora a gente ainda está tendo as primeiras impressões de cada um deles, né? Então essa é uma situação diferente nessa temporada de 2026, mas que agora a gente já começa a ver os times se desenhando e se colocando em suas posições ali na tabela. Daqui a pouco a gente começa a ver quem vai estar brigando em cada situação, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Não se esqueça do like, da inscrição. Meus amigos, tamo junto e até a próxima, viu? Valeu!